trabalho de todo mundo. Vai ficar todo mundo desempregado, vai ter que ter imposto para pegar dinheiro da IA e passar dinheiro para a população. Isso é o que a gente está lendo, está ouvindo falar, está vindo uma revolução, superinteligência. Eu não acredito em nada disso. Deixa eu elaborar um pouquinho. A IA, ela está trazendo muita produtividade. Ela está mudando o jogo, mas a gente está olhando para o lugar errado. Anota aí, a gente está olhando para o lugar errado. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é a velocidade de adoção. É uma nova tecnologia. É uma tecnologia que não existia tem 2 anos. É uma tecnologia que a velocidade de adoção ela está sendo muito maior que qualquer outra. Quer recapitular aqui um pouquinho? Máquina a vapor. Levou 80 anos para implementar a máquina a vapor. Por quê? Porque você precisava de construir as máquinas, precisava de uma infraestrutura muito forte. Depois veio eletricidade. Eletricidade levou 40 anos para adoção. Tinha que construir as redes, você tinha que construir a rede da usina de geração hidrelétrica ou qual for, levar até a cidade. Na cidade você distribuía essa eletricidade. 40 anos. Se você pegar computador, vai ser a mesma coisa. 20 anos para a adoção de computador. Computador pessoal. Por quê? Você tinha que comprar o computador, tinha que comprar o hardware. A internet. A internet levou 10 anos para adoção. Sabe por quê? Quem estava na época se lembra, a internet você não tinha conexão, você não tinha linha de telecom para usar a internet, era via modem, era complicado. Agora, a IA generativa, ela está sendo, ela não tem essas barreiras. Então a implementação dela é muito forte. E ela traz muita produtividade. E essa é a grande sacada. A gente não sabe e não tem noção no que vai acontecer. A gente está olhando para o problema errado. E quem fala para você, anota aí, quem fala para você que sabe o que vai acontecer, ou a pessoa está enganada, ou a pessoa está te enganando. Quer ver? Pensa assim, vamos voltar 300 anos. 300 anos atrás, a população ela vivia no campo. 95, 98% da população plantando, cuidando dos animais. Por quê? Porque se a gente não trabalhasse na colheita agrícola, se a gente não trabalhasse na pecuária, a gente não tinha comida para a próxima estação. País onde você tem um inverno muito rigoroso, você tinha que trabalhar para gerar o estoque para passar e sobreviver o inverno. Sobreviver o inverno. O que aconteceu? A agricultura lá começou a ser mecanizada, começou a ser industrializada, o povo sai do campo, vai para a cidade, na cidade você começa a ter muito mais densidade e vem a Revolução Industrial. Agora imagina só, a gente volta para aquela época e contrata um escritor de ficção científica e fala assim, cara, me escreve, como é que vai ser o futuro quando eu conseguir industrializar a produção agrícola? Sabe o que o cara vai fazer? Ele vai botar, não, porque eu vou ter robô aqui com enxada, robô com foice, aí o robô vai estar ajudando, a pessoa não vai precisar de trabalhar tanto, o robô vai ser muito mais produtivo. Mas não é a nossa realidade. Se você for hoje, olha só, se você for hoje numa fazenda, vai ter um cara de joystick na sede da fazenda, no ar-condicionado, pilotando trator, pilotando drone, fazendo tudo que as pessoas faziam na mão no passado. E essa daí é simplesmente a ponta do iceberg. Porque, além disso, tem toda a parte de engenharia genética, tem a parte de produção de insumos, tem a parte dos transgênicos, tem a parte de como é que você trabalha a estufa, simulação, toda a parte de conhecimento para você criar uma semente mais resistente, para você entender o bioma, para você fazer. Então, esse avanço ele é invisível para a gente, mas aumentou a produtividade em muito. O pessoal falava, a população está crescendo, a gente vai morrer de fome, porque os recursos não aumentam. E mentira, mentira. A gente produz muito, muito, muito mais do que antigamente. E isso, se eu voltasse lá atrás, eu não ia enxergar. E sabe o que acontece?
quando eu vejo os projetos de implementação de tecnologia baseado em inteligência artificial, qual é a sacada? Como que eu posso ser mais produtivo? Como que o agente vai resolver um problema e baratear essa atividade? Então, é muito focado na redução de custo. Só que, se eu tiver um agente, se eu tiver um agente, eu posso ter recurso infinito. E como seria o meu processo se eu tivesse recurso infinito? Como que eu poderia fazer esse processo se eu não tivesse limitação de recurso? E aí eu mudo o jogo, porque eu não estou mais olhando economia. Eu estou olhando agora geração de novos negócios. Mas vamos fazer um parênteses aqui. Eu quero ainda fechar um ponto específico que a gente não percebeu. A gente fala muito de agente. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito na relação do homem-máquina. E aí, para isso, eu vou voltar lá para 1997. Kasparov joga contra o Deep Blue e, pela primeira vez na vida, o ser humano, um grande mestre de xadrez, perde para uma máquina. Na sexta partida, estava tudo empatado, ele não entendeu o que está acontecendo, ele vou ser mais ousado que eu vou desestabilizar a máquina, ele perde o sexto jogo, né, o último jogo da partida, ele perde em 19 lances. E foi assim, uma surpresa. Primeira vez que um grande mestre perde para um computador. E aí, olha só o que derivou. As pessoas começaram agora a olhar o computador com uma outra ótica. No ano seguinte, 98, o Kasparov ele vai jogar agora contra o Topalov. E o Topalov ele já tinha ganho do Topalov as últimas 6 vezes que jogaram o Kasparov ganha do Topalov. Só que nessa vez, os dois jogam usando o computador. E os dois, anota aí, os dois empataram 4 partidas seguidas. Então o que acontece? Aquela diferença que você tinha quando você tinha um grande mestre, ela desaparece quando você dá o recurso do computador para ajudar a fazer uma série de análises. A diferença entre os dois zerou e eles empataram. E aí surge no xadrez o freestyle. Freestyle, que o pessoal chama de xadrez centauro. Centauro é aquela figura mítica que você tinha metade cavalo, metade homem, então a cabeça do homem com o corpo do cavalo. E no xadrez centauro você pode jogar qualquer computador, pode ser mestre, pode ser jogador normal. E hoje o cara que joga xadrez freestyle ganha de qualquer super máquina e ganha também de qualquer grande mestre. E em 2005, o campeonato de xadrez freestyle chega na final, uma dupla que estava jogando, eles não eram nem federados em xadrez. E ganham, se tornam campeões mundiais usando um PC. Eles bateram grandes mestres, eles bateram supercomputadores, 2 pessoas usando um PC. E aí, aqui é bom a gente fazer uma anatomia, né, dissecar o que aconteceu. Eles não estavam só usando o computador para decidir o que fazer, mas eles montaram uma sequência lógica em um arcabouço onde você pegava as possibilidades e discutia com a máquina sobre as possibilidades. Então eles usavam primeiro o input do computador para apontar quais eram as jogadas, e depois tinha uma segunda capa de inteligência artificial, onde eles discutiam todas as possibilidades e qual que seria a melhor. E esse frame se mostrou campeão, ganhando do cara que só conhecia xadrez, que foi treinado desde cedo e é um grande mestre, e ganhou da máquina que tinha força bruta para fazer todas as possibilidades, todos os cálculos e tudo mais. E isso é bastante relevante para o ponto que a gente conversou antes. Se a gente quer ter sucesso utilizando inteligência artificial, montando agente virtual, o que vai ter sucesso é essa combinação de homem com máquina. Eu posso fazer a máquina para melhorar, eu posso tirar muita produtividade, mas quando eu tenho o ser humano do lado e essa visão de copiloto, é imbatível. É imbatível esse modelo. E aí, nesse modelo, o que vai acontecer? Vamos voltar lá para o cenário do desemprego. Eu começo a implementar a inteligência artificial.
E as empresas, elas começam a serem mais produtivas. Eu vou demitindo os caras porque eu não preciso mais das pessoas. Eu vou botando gente no mercado de trabalho. Agora, só que eu não só uso inteligência artificial para reduzir custo. Eu uso inteligência artificial para criar novos negócios. E quando eu crio novos negócios baseado em inteligência artificial, a margem do meu negócio começa a aumentar. Então eu tenho empresas muito mais lucrativas. E aí, com essas empresas muito mais lucrativas, o que que eu faço? Eu pego o dinheiro que eu estou gerando e reinvisto no negócio. E as empresas começam a crescer de forma muito forte. E não só as empresas que estão crescendo, mas aquelas pessoas que perderam o emprego, qual é a alternativa para ela? A alternativa dela é começar a empreender. E como é que ela vai começar a empreender? Usando também os recursos de inteligência artificial. Pô, Jorge, mas a pessoa foi demitida, ela talvez não seja tão capaz. Como é que você vê que ela vai conseguir montar um negócio? Porque hoje, graças a todas as startups inteligentes, todo esse conceito de machine learning, a gente consegue ser muito mais efetivo. Se há 20 anos atrás eu quisesse montar um e-commerce, eu tinha que contratar um programador, eu tinha que subir um site no ar, eu tinha que ter um lugar para fazer hospedagem, tinha que ter um monte de coisa, ia gastar uma nota, ia ser caríssimo fazer uma manutenção. Hoje, se eu quero fazer um e-commerce, eu vou lá no TikTok Shop, eu vou no Shopee, eu vou em qualquer um desses e monto uma loja em algumas horas, eu tenho a loja pronta e estou vendendo alguma coisa. Então ficou muito mais fácil de empreender, ficou muito mais fácil de criar. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter um boom de novos negócios. Isso Simon Sinek fala, é o jogo infinito. Só que não existe jogo infinito. A gente vive num mundo finito, as coisas acabam. Então a energia que você usa para fazer o processamento, ela é cara. Quanto mais eu utilizo a inteligência artificial, mais eu vou consumir energia. Mais eu vou ter que construir data center. Os equipamentos, eles consomem as terras raras. Então você vê todas essas brigas para conseguir terra rara, é usado em chip, é usado ali. Então, esses insumos, eles passam também a travar o crescimento. Mas sabe o que eu vejo aqui? Tudo isso é contornável. Eu consigo produzir energia cada vez mais barato. Então hoje a energia solar ela é muito, muito mais barata do que antes. Eu tenho um excesso de luz solar incidindo no planeta, então é capaz de eu chegar um momento onde eu vou produzir energia quase a custo zero. Quando eu olho um data center, os data centers eram enormes e estão cada vez menores porque as máquinas estão cada vez mais potentes e ocupando menos espaço. Quem me garante que usando ciência dos materiais, eu não vou começar a criar alguns materiais que são muito mais baratos e fazem a função das terras raras? Então aqui vai ter uma balança. Vai ter um crescimento exponencial freado pela escassez, possivelmente, de um outro insumo. Mas tudo isso pode ser contornado, exceto um insumo. Tem um insumo que a gente não vai conseguir contornar. E sabe qual é? O copiloto. Então, enquanto todo mundo está vendo um cenário em que as pessoas vão ser demitidas por causa da inteligência artificial, por causa da inteligência artificial generativa, eu estou vendo um cenário onde a inteligência artificial generativa ela vai ser travada porque não vai ter gente preparada para pilotar a inteligência artificial. Qual o mundo que a gente vai ver lá na frente? Para e pensa, e é isso que a gente faz. Eu sou Jorge Azevedo, eu implemento operações financeiras usando inteligência artificial, eu ensino como é que você faz para montar isso e estruturar o seu negócio usando inteligência artificial para gerar mais negócio e não para economizar processo. Segue a gente no canal.